Good morning, class. Good morning, family. E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Em paz? Espero que sim, né? E aí, tá vendo? A teacher já tá toda de visual de São João, porque como a gente sabe, nós estamos no mês das festas juninas, não é isso? E a gente trouxe esse visual para alegrar hoje a manhã de vocês. Essa manhã de quarta-feira, né? Today is Wednesday, dia 17 de junho de 2020. E hoje a gente inicia a nossa aula 3 da unidade 4, né? Que tem por título Heart Eating. Quem lembra? Lembrem aí para dizer a teacher o significado do título dessa unidade 4. Vou colocar aqui o fone, gente, porque parece que a voz fica um pouquinho mais alta, não é isso? Então, heart significa comendo saudável, né? Comendo de forma saudável, que às vezes para muitos de nós um grande sacrifício comermos de forma saudável, porque nós não nos acostumamos desde cedo a nos alimentarmos, né, com esses hábitos de comida saudável. Mas aos poucos, ou às vezes até com muito sacrifício, a gente vai tentando introduzir alguns alimentos que antes, né, a gente não consumia, a gente não comia, a gente não se alimentava. Ok? Vamos, gente, podemos dar continuidade? Então, 1, 2, 3, go! Olha só, nós vamos fazer correção da página 20 e da página 22. Logo em seguida, your turn, da página 23, hands on, 23 também, learn morning, 24 e 25 e hands on, 25. Aparentemente, a nossa aula hoje ela vai ser um pouquinho mais extensa, tá certo? Porque vai ter um texto que nós vamos ler e traduzir e logo em seguida a gente vai tentar fazer a interpretação desse texto. Mas não se preocupem, porque a gente vai fazer isso juntos, ok? Então vamos lá. Olha só, a página, estou procurando aqui no meu livro para eu dizer a vocês, a página 20, certo? Se pedia nessa atividade que vocês escrevessem o número dos alimentos que estavam aí nas imagens, não é isso? Recebi a atividade de vocês, a devolutiva de vocês, e quero pedir encarecidamente a quem não está enviando, gente, por favor, envie. Vocês sabem o quanto é importante a devolutiva dessas atividades para a gente, porque vale nota, né? Acrescenta pontos na avaliação que vocês fizeram e também na avaliação que vocês vão fazer futuramente. Então, nunca deixe de enviar as atividades para a gente, ok? Combinado? Então, olha só. Eu vou ler e vocês corrijam aí, vejam se escreveram corretamente. Geralmente, as atividades que eu recebo, às vezes eu já corrijo o que dá para corrigir. Outras vezes eu digo que prestem atenção na aula da próxima semana, porque a gente faz a correção junto. Então, olha só, primeira imagem, brócolis, depois butter, seguinte, olive oil, onion, pear, pineapple, spinach e watermelon. Então, vamos traduzir aqui quais são esses alimentos. Brócolis é brócolis, butter é manteiga, olive oil é azeite, óleo de oliva, desculpa. Onion, cebola. Pear, pera. Pineapple, abacaxi. Spinach, espinafre. E watermelon, melancia. Não é isso? Alguns aí tem vegetais, aí tem frutas, aí tem óleos saudáveis, não é isso? Só não tem proteína e nem dairy, laticínios, derivados de leite. E a outra atividade, pronto, vamos aqui revisar, né, os pronomes de frequência, que se tentou explicar semana passada e sai direitinho, porém eu acho que alguns tiveram poucas ou pequenas dúvidas a respeito disso aí.
Olhemos, gente, por favor, olhe para a tabela aí, essa mesma tabela que a Cici colocou aí, ela está na página 22, tá certo? E ela tá dividida, certo? Em 4 alimentos, 4 tipos de alimentos. E tem também, né, a semana inteira. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Então, aquilo que eu como sempre está aí de verde e com esse Vzinho, com esse check, que quer dizer que ele consome sempre, todos os dias, tá certo? Então, vegetais, esse aí é o planejamento de Kendra. Kendra é a mãe de Michael e ela anotou com que frequência ela comeu alguns alimentos. Então, vegetais é sempre, always. Fish, olha só, ela só comeu fish na Tuesday e Friday, então na terça e na sexta, né? Então, às vezes, apenas às vezes, é que ela comeu peixe. Então, às vezes, em inglês significa sometimes. Milk, em todos os dias da semana aí está marcado um X de vermelho. Quer dizer que em nenhum dia da semana ela tomou leite, tá certo? Então, aí é never. E fruit, ela comeu frutas Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. Então, ela usou ali, geralmente, ela se alimenta de frutas, tá certo? Então, embaixo, a Cici colocou aí uma legendazinha para vocês, que eu acho que essa legenda é bem interessante, que vocês também escrevam no livro, aí na apostila de vocês. Eu vi que alguns até já escreveram. Então, gente, always significa sempre, é aquilo que eu como todos os dias. Usually, geralmente, é aquilo que eu como também com frequência, quase todos os dias. Sometimes, é aquele alimento que eu como de vez em quando, então aquele alimento que eu como às vezes. E never é aquele alimento que eu não como nunca, tá certo? Então, depois que eu expliquei isso, eu passei essa atividade aqui. Olha só, e alguns responderam em português, outros colocaram o significado disso aí que não era, para colocar o significado. Essa atividade é depois, quem me devolveu, eu pedi para corrigir e fizeram certo. Parabéns, eu agradeço demais a atenção de vocês em estar sempre corrigindo quando a gente pede. Obrigada, viu, gente? Thank you. Então, olha só, com que frequência você ingere os alimentos a seguir, certo? Usar os seguintes alimentos. Então, não coloquei resposta nessa correção, gente, porque a resposta é pessoal, tá certo? Eu podia até colocar aí a minha resposta, só que eu fiquei com medo de alguns quererem copiar igual tá aqui, e a resposta que é para mim pode não ser igual para você, tá certo? Então, olha só. Quando eu me refiro a fruit, que eu estou falando de frutas, então, com que frequência eu como frutas? Certo? É sempre, always, é sometime, às vezes, é never, nunca, é usually, geralmente. Então, você vai escrever na linha um desses 4, certo? Advérbios de frequência. Então, eu, Cici, fruit, eu como always, não todas, mas eu tento me disciplinar com a banana. Eu gosto muito de banana, então, diariamente eu como pelo menos uma banana. Vegetables, no meu caso vegetais, para mim é sometimes, é uma vez perdida, não sei quando, que eu como vegetais. Milk, always, eu também tomo sempre, todos os dias eu tomo milk. Soda, refrigerante, para mim, never, ok? Never, nunca, nunca. Eu acho que já tem uns 15 anos que eu não coloco uma gota de refrigerante na minha boca e não me faz falta. Canned, doces, né? Eu colocaria Cici, sometimes. Às vezes eu como doce, certo? Principalmente depois do almoço, eu gosto de comer alguma sobremesa. E fish, também eu colocaria usually. Geralmente eu gosto de comer peixe,
tá certo? Então eu vi que vocês também fizeram corretamente, vocês colocaram a resposta de vocês e isso me deixa muito feliz, tá bom? Quem não conseguiu fazer semana passada, por gentileza, resolva aí de acordo com a sua preferência, de acordo com o costume que você come cada um deles, como você gosta de cada um desses, tá certo? Então, olha, vamos aí, página 23, vamos trabalhar. A partir de agora, você vai começar a orientar as atividades que vocês vão fazer hoje, tá bom, gente? Qualquer dúvida, lembra e pode perguntar à teacher. Olha só. Complete the planner about your meals. Complete o planejamento com informações sobre as suas refeições, tá certo? Então, essas atividades vocês me devolvem, porém a correção, ela não pode ser uma correção exata com resposta, porque aí é de acordo com as suas refeições, com o que você gosta e com o que você geralmente come. Então, o que você come, por exemplo, o que Francisco Neto come, pode ser totalmente diferente do que Renan come, tá certo? Então, aí é o que vocês, cada um, come nas suas respectivas refeições. Então, se possível, vocês vão escrever aí em português, em cima desse alfinetezinho, o que é que significa cada um desses. Então, olha só, gente. Breakfast, o que é que significa? Quem lembra? Café da manhã. Muito bem. Palmas para quem respondeu. Lunch, aquilo que eu dizia a vocês, né? Era que lunch, lá nos Estados Unidos, gente, significa almoço. Porque os americanos, eles não têm o hábito de comer, de almoçar, como a gente tem aqui no Brasil. A gente senta à mesa e come aquela comida tradicional, arroz, feijão, carne, né, salada e tudo mais que tiver disponível ali para o almoço. Lá não. Na hora do almoço deles, geralmente eles comem um lanche, certo? Por isso que lanche é almoço em inglês. Diner significa, quem lembra? Jantar, muito bem. E snack significa lanche, é aquela merenda, tá certo? É aquele lanche que a gente come mais ou menos 3, 4 horas da tarde e de manhã aquele lanche quando a gente estava na escola, a gente lanchava, né, antes do recreio. Então, breakfast, café da manhã, lunch, almoço, diner, jantar, snacks, lanche, tá bom? Então, você vai curtir. Se eu preciso colocar em todas as linhas um alimento, não precisa, tá certo? Você vai preencher aquilo que você come em cada uma dessas refeições. Mas se eu não sei inglês, então vai lá no Google Tradutor ou então pega o dicionário, tá bom? E vai escrevendo para treinar o nome desses alimentos em inglês. Por exemplo, de manhã eu tomo milk, coffee, bread, eggs, tapioca, se esse se come, não tem tradução tapioca porque é uma comida nossa, tá certo? É uma comida tipicamente nordestina e brasileira. Então, você pode escrever a palavra tapioca igual a gente escreve aqui no Brasil, porque ela não tem tradução. E o que você come? Biscoito, cookies, queijo, se você come, cheese, sanduíche, sandwich. Então, o que você costuma comer? Vitamina, smoothie, pode colocar aí, tá bom? Suco, quem costuma tomar suco de manhã, coloca juice. Então, tudo que você costuma comer no café da manhã, você vai colocar nessa primeira coluna. E no almoço, eu como geralmente o quê? Então, arroz, coloca rice, feijão, beans, salada, salad, meat, carne, macarrão, espaguete. E coloca o que vocês comem, tá bom? No jantar, vocês costumam jantar ou lancham? Alguns comem sopa, outros comem sanduíche, hambúrguer, hot dog, pizza, né? Aquelas comidas que os nutricionistas não orientam que a gente coma com frequência. Então, o que você come no seu lanche, colocar aí. No seu jantar, desculpa, diner. E no lanche, como o quê? Popcorn, pipoca, cookies, biscoito,
Então, eu não vou dizer porque eu não sei, tô dando apenas alguns exemplos, mas o que vocês comem, tá bom? Então, vocês vão escrever aí e eu peço, por gentileza, se possível, que vocês escrevam todos esses alimentos em inglês. Se não sabe o significado, se não lembra como é que escreve, então pesquisa, tá bom? Vocês estão em casa com a ferramenta aí, com o computador e com o celular, que vocês podem fazer isso, ó, num passe de mágica, não é isso? Então, vamos continuar. Todo mundo entendeu, gente? Espero que sim. Então, vocês vão escrever nessa atividade em inglês o que vocês comem no café da manhã, breakfast, no lunch, no almoço, no diner, no jantar e no snacks, que é o lanche, tá bom? Então, boa sorte, boa atividade. Vamos ver aqui a próxima. Ainda na página 23 diz assim: olha que pena. Pergunte a um colega o que ele costuma comer em suas refeições. Como nós não estamos podendo, né, gente, visitar ninguém, como nós não estamos em sala de aula, certo? Você vai escolher alguém para você fazer essa entrevista. Cici, pode ser a minha mãe, pode ser o meu pai, pode ser o meu irmão, quem você queira, tá certo? Cici, eu posso usar o meu WhatsApp para me fazer essa pergunta ao meu colega? Também pode, tá bom? Olha só o que foi que ele perguntou. Zara, what do you usually have for breakfast? Então, Zara, o que você geralmente come no café da manhã? E ela respondeu: I sometimes have chocolate milk. Eu, às vezes, como leite com chocolate, né? Leite de chocolate, que é leite com Nescau. Aí depois ela responde: I always eat some fruits. Eu sempre como muitas frutas, né? Usually apples or bananas. Geralmente maçãs ou bananas. I never eat bread. Eu nunca como pão. Tá certo? Então, como é que você vai fazer essa entrevista? Cici, eu preciso responder igual Zara? Não, gente, não precisa responder igual Zara. O que é que Cici queria que vocês fizessem? Por exemplo, o entrevistado, sei lá, sua mãe, você vai colocar o nome da sua mãe aí onde tem name. Você vai fazer a pergunta a ela de uma refeição, certo? Por exemplo, what do you usually have for breakfast? O que você come no seu café da manhã? E ela vai responder o que ela come, tá certo? O seu pai, por exemplo, aí você coloca o nome dele e vai perguntar assim: what do you usually have for lunch? O que geralmente você come no lanche? E ele vai responder, você vai colocar onde tem food. No último, sei lá, um irmão, uma irmã, a professora de reforço, se você está fazendo reforço, um colega que eu tenho contato dele. Então, você vai colocar o nome e vai perguntar: what do you usually have for dinner? O que geralmente você come no jantar? E ele vai colocar e você escreve nessa coluna onde tem food o que ele geralmente come no jantar. Então, a uma pessoa você vai perguntar o que ele come no café da manhã, breakfast. A segunda entrevistada, o que ele come no almoço, lunch. E a terceira entrevistado ou entrevistada, o que ele come no jantar, diner, ok? Então, vou tentar mostrar com o mouse aqui, ó, a pergunta que você vai fazer. Deixa-me ver, pronto, se eu encontro. Você sempre vai colocar essa pergunta aqui, ó. What do you usually have for? E você vai mudar apenas essa palavra. Breakfast no primeiro entrevistado, lunch no segundo entrevistado e diner no terceiro entrevistado. Então, a pergunta continua a mesma, tá certo? A pergunta continua a mesma, você muda apenas essa palavra. Breakfast fica na primeira linha, lunch na segunda e diner na terceira. Ok? Entendido? E você pode até, quem quiser escrever a frase, escreve. Quem não quiser escrever a frase, coloca pelo menos o nome dos alimentos em inglês.
Ok, gente? Tudo certo? Posso confiar? Vocês vão fazer? Espero que sim. Vamos lá. Essa atividade aqui, ela é um pouquinho mais extensa, certo? Porém, é uma atividade que se resume a perguntas fáceis. Mas a gente precisa traduzir esse texto inteiro para que a gente possa entender o que essa atividade quer que a gente faça. Então, observe esse prato, né? Um plate. O que é que tem aí ao lado? Observe as imagens, leia e responda as perguntas. Então, tem essa frase aqui, ó. Kids healthy eating plate. Um prato saudável para crianças, tá certo? Observe o que é que tem nesse prato. Tem proteína, tem vegetais, tem frutas, né? Do lado tem leite, tem laticínios, tem água, né? Tem o óleo aí também derramando, parece que um pingo, né? De óleo no prato dele. E tem grãos. E se nós observarmos, está um prato com com tudo aquilo que é importante para a nossa alimentação. Então, olha só. Juntamente com o preenchimento da metade do nosso prato com vegetais e frutas coloridas e escolhendo como lanche, tá certo? Divida a outra metade entre grãos e proteínas saudáveis. Então, o que é que ele orienta? Que na metade do prato tenha vegetais e frutas coloridas e a outra metade eu posso dividir com grãos e proteínas saudáveis, tá bom? Então, vamos lá. Vamos olhar o que é que ele diz sobre cada um desses tipos de alimento. Eu tentei colocar todos os quadros num slide só, mas para vocês eles aparecem na página 24 e 25 e eu queria muito que vocês acompanhassem aí com a professora, tá certo? Então, a primeira imagem que a gente visualiza aí são vegetais, né? Vegetables, como a gente fala em inglês. E nos vegetais diz assim, ó. Os mais vegetais e a maior variedade. O melhor, né? O melhor. Aí depois ele coloca potatoes, que é batatas, batatas e batatas fritas, né? São vegetais, batatas, mas não conta como vegetais, devido ao seu impacto negativo de açúcar no sangue. Olha só que coisa que eu pelo menos desconhecia, né? Como é que batata frita, uma coisa que é frita, coloca sal, mas contém açúcar quando ele é produzido, né, na fritura, na gordura. Então, não faz bem, né? Vegetais, porém não faz bem esse açúcar, ele causa impacto negativo para ameaça no sangue da gente. Então, alimentos realmente ele tem muitas, como é que a teacher pode dizer, muitas variações, não é isso? Então, nem tudo que a gente pensa que é saudável e nem tudo também que a gente pensa que faz mal, que não pode comer de jeito nenhum, a gente também, se não comer, pode ser que faça falta ao nosso organismo. Então, o próximo é a imagem que tem aí fruits, né? Frutas. E ele diz assim, ó. Coma bastante frutas de todas as cores. Escolha frutas naturais ou fatiadas, ao invés de suco de frutas. Pois limite o suco de frutas a um copo pequeno por dia. Então, o que é que ele orienta? Que em vez de eu tomar o suco, né, é preferível que eu coma a fruta ou pelo menos fatias de frutas. Isso por quê, gente? Porque também no suco, suco sem açúcar, né, eu tomo às vezes, mas não é bom não. Né? Infelizmente esse açúcar é o que vai fazer mal. A terceira imagem aí, né, gente? O que é isso aí? Digam a teacher. Grains, né? São grãos.
E o que é que ele vem dizendo sobre os grãos? Vá, prefira grãos integrais ou alimentos feitos com grãos integrais. Meu Jesus! Minimamente processados. Quanto menos processado o grão, melhor. Por isso que não é orientado que coma o pão branco, né? O biscoito branco. É preferível que coma os biscoitos e pães integrais, porque os grãos, né? Eles vêm processados minimamente, pequenininho. Ai, ai, ai. E a outra imagem, o que é isso aí? Quem sabe? Proteins, né? São as proteínas. Olha só o que ele vem dizendo aqui, referindo a proteínas. Escolha feijão e ervilha, nozes, sementes e outras opções de proteínas saudáveis à base de plantas. Limitar carne vermelha, então comer menos carne vermelha, bife, porco e cordeiro. E evite carnes processadas, como bacon, deli meats, que são aquelas carnes deliciosas, hot dogs, cachorro quentes e sausages, salsichas. Então, eles condenam demais esse tipo de alimento aí. Próximo, heart oils, né? Que são os óleos saudáveis. Use óleos saudáveis de plantas como azeite extra virgem, canola, milho, girassol e óleo de amendoim, né? Nas saladas e vegetais e coloque na mesa, para a mesa. Limitar a manteiga a uso ocasional. Então, de vez em quando é que eles orientam que a gente coma manteiga. Dairy, tá? E leite e queijo, que são os derivados do leite, não é isso? Escolha leite sem sabor, iogurte natural, pequenas quantidades de queijo e outros laticínios sem açúcar. Por isso que eles orientam que a gente coma aquele queijo branco, o iogurte natural, porque não tem açúcar nenhum. E o último é water, né? O último é água. O que é que ele fala sobre a água? Água é a melhor escolha para saciar a nossa sede. Também é livre de açúcar e é tão fácil de encontrar quanto a torneira mais próxima. Evite suco que pode ter tanto açúcar quanto refrigerante para um copo pequeno por dia, né? O problema do suco não é a fruta que se coloca, o problema do suco é o açúcar que a gente coloca às vezes exageradamente para adoçar o suco. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Olha só, essa é a atividade que a gente vai fazer juntos, tá certo? Então, no livro de vocês, na página 25, diz assim: identifique o significado das palavras sublinhadas. Na letra A palavra sublinhada é split, na letra B, minimally e na letra C, avoid. Então, a gente vai ler o que está dizendo em cada uma dessas frases e nós vamos assinalar, tá certo? O que é que quer dizer a palavra que está sublinhada. Então, vamos lá. Na letra A, juntamente com o preenchimento da metade do nosso prato com frutas e vegetais coloridos, escolhendo-os como lanche, preencha a outra metade com grãos e proteínas saudáveis. Então, gente, split aí, ele vem
como se fosse a outra metade, tá certo? Significa dividido, dividir. Então, o que é esse dividir? O que ele vai significar, né? Complete, completar, divide, dividir, ou mix, misturar. Então, esse split significa o quê? Assinalem aí, se é complete, se é divide ou se é mix. Podem fazer, tá bom? A letra B. Escolha grãos ou alimentos feitos com grão minimamente processados. Então, minimally significa minimamente, certo? Então, nos mínimos, detalhe. Então, vocês acham que esse minimamente significa o quê? In a small amount, que quer dizer uma pequena quantidade, quer dizer totally, que é totalmente, ou completely, que é completamente. Então, o que é que significa minimally? Em pequenas quantidades, né? Totalmente ou completamente. E por último, limite-se a carne vermelha, não coma muito. Bife, porco e cordeiro. Evite carnes processadas. Então, avoid, né? Aí, evite, que evite, qual é o significado de evite? Então, na letra A, stay away from, fique longe de, include, inclua, ou eat, coma. E aí, conseguiram fazer? Acredito que sim, não é isso? Então, vamos aí corrigir agora. Split significa divide, né? Divida, a outra metade, separe. Quem fez certo, very good, parabéns. Quem não fez, corrijam aí, por favor. Letra B, minimally. Minimally significa o que, gente? Em uma pequena quantidade, né? Mínimo, pouco. E letra C, avoid, que eu disse evite, né? Significa o significado da palavra sublinhada. Stay away from, que é fique longe, coma o mínimo possível. Se possível, evite colocar no seu prato. Tá certo? Então, na letra A, divide. Na letra B, in small amount. E na letra C, stay away from. Ok? Fizeram? E a outra atividade que eu quero que vocês façam também é: o seu prato costuma ser parecido com o modelo de prato saudável? Qual é o modelo de prato saudável? É o modelo de prato que ele fala aqui nesse texto, que contenha frutas e vegetais coloridos, se possível, que evite carne vermelha, que evite carne processada, que se for usar óleo, que use sempre óleo de oliva, de canola ou de girassol, que queijo e derivados que sejam todos eles produzidos sem açúcar. Então você vai montar o seu prato. Sim, mas eu não costumo comer esse prato que está mostrando na atividade. Não tem problema, gente. Aqui não é para que vocês mudem totalmente os hábitos alimentares e comecem a comer essas coisas aí que nem sempre são as mais saborosas, né? Às vezes são, a gente come porque é o jeito, mas não dizer que é bom, nananina, não. Vocês vão montar o prato de vocês. Desenhe lá no caderno, procura o caderno de inglês e desenhe o prato da forma como vocês comem. Se eu como batata frita, eu como carne frita, então o que você come, o que você gosta, você vai colocar no seu prato. Você vai desenhar no seu prato, tá certo? Então, um beijo grande. Terminamos nossa aula. Não sei se foi longa demais. Se tiver sido, me perdoa, tá bom? Não é minha intenção cansar vocês, mas eu acho que eu deixei algumas atividades para hoje. Não muito difícil, tenho certeza. Vocês vão apenas escrever na página 23, né? Os alimentos que vocês comem nas refeições do dia: café, almoço, jantar e no lanche.
Embaixo vocês vão fazer uma pequena entrevista perguntando a 3 pessoas diferentes. A uma vocês vão perguntar o que come no café da manhã, a outra o que come no almoço e a outra o que come no jantar. E por último vão desenhar o prato de vocês. Escolham aí se o prato do almoço ou o prato do jantar, mas eu prefiro que seja o prato do almoço, tá certo? Desenha, junta tudo isso e manda a foto para a teacher, tá bom? Vou ficar esperando a foto das atividades de vocês. Então, de verdade, thank you, muito obrigada, goodbye, see you soon. Vejo você em breve, se Deus quiser. Fique com Deus. Bye, bye.